Então, a plataforma ela está preparada para agir desde o desenvolvimento, desde o treinamento ali do desenvolvedor, tá? Então, a gente sabe que não basta você chegar lá no final da sua aplicação, poxa, desenvolvi toda a minha aplicação, lá no final que eu fui ver que tinha uma vulnerabilidade, lá no final que eu fui ver que tinha uma brecha. Qual que é o risco disso, né? Até conectando aqui com o tema da palestra, com o tema do webinar. Isso é um risco altíssimo. Então, a gente sabe que quanto antes, né, o shift left que o Felipe comentou, quanto antes a gente trouxer, né, quanto mais à esquerda a gente trouxer essa verificação, essa validação por vulnerabilidade, mais barato, inclusive, fica. Já tem estudos comprovando isso, que uma vulnerabilidade, a mesma vulnerabilidade, quando ela é encontrada já em produção, ela tem um custo altíssimo para a empresa, porque o que a gente comenta aqui dentro, né? Da Nova 8, né? E a gente debate muito com a Checkmarx com relação a isso. Qual que é o grande problema? Nós, que trabalhamos com segurança de aplicação, que trabalhamos com desenvolvimento, precisamos saber, conhecer todas as vulnerabilidades que existem. O hacker só precisa de uma. Então, a gente tem que se preocupar. Essa uma que passar é o suficiente para ele derrubar a empresa. É o suficiente para ele parar com a nossa operação. E, como a gente sabe, a corda estoura do lado do mais fraco, né? Não é o diretor comercial que vai entrar nessa linha aqui, vai ser culpado pelo problema. É o desenvolvedor, somos nós, né? Somos nós de segurança que deixamos passar. Então, a importância disso, né? A Checkmarx tem essa noção, tem essa preocupação, tá? Então, ela traz e buscou implementar essa segurança, essas validações que o Felipe demonstrou ali, em toda a esteira de desenvolvimento, tá? Então, a gente se preocupa tanto desde um pouco antes do código existir, né? Que é o que o Felipe comentou ali com o treinamento do desenvolvedor, tá? A gente tem o Code Bashing, então é uma plataforma integrada de treinamento gamificado para o desenvolvedor, tá? A gente entra ali, hoje com o desenvolvimento de aplicativos modernos, nós temos muita biblioteca, né? Antigamente, eu comecei com VBC, então antigamente a gente tinha as famosas DLLs, mas era Microsoft, né? Então a gente tinha ainda uma certa segurança, uma certa confiança. Hoje em dia, não é bem assim, a gente acaba utilizando para aplicativos web, principalmente, para APIs, né? Na nossa codificação, a gente acaba utilizando muito a biblioteca de terceiro, como o Felipe comentou. Então, isso acaba trazendo vulnerabilidade. Poxa, meu código é super seguro, mas eu usei uma biblioteca que era vulnerável. Eu usei um Log4j aí, quem se lembra aí, 2020 foi um terror aí, quem usava Log4j. Poxa, é uma biblioteca de log, cara, ajudava pra caramba, mas ela fez um estrago feio. Então, a Checkmarx tem essa preocupação, tem essa visão, tá? Ela é uma plataforma que a gente costuma falar, né? Ela é desenvolvida por desenvolvedores para desenvolvedores. Então, tem toda essa preocupação com a ponta do processo, que é o desenvolvedor. Querendo ou não, somos nós que colocamos a mão na massa ali, somos nós que fazemos esse desenvolvimento seguro ou não, tá? Então, para nos auxiliar, desde o treinamento, tá? Na projeção dos nossos softwares, na codificação, tá? Então, ali no deploy, numa esteira de um CI/CD qualquer, na construção disso daí, tá? No build, nos testes, como o Felipe bem citou, até a implantação e entrega e os relatórios que necessários para que toda essa esteira, todo esse ciclo aí esteja seguro, tá? Então, a gente entra aqui com integrações nos principais ciclos de desenvolvimento de software, tá? Então, a gente entra em todas as fases, na verdade, aqui do ciclo de desenvolvimento do software, tá? Com uma ferramenta para apropriada para cada fase, e nas mais conhecidas aí, linguagens de programação, Java, C Sharp, JavaScript, Kotlin, Dart, enfim, uma infinidade, não uma infinidade, mas uma quantidade muito boa e abrangente aí de linguagens para o mercado, tá ok? A ferramenta, então, como que a gente atende isso, né, em cada fase? Poxa, Fernando, como que faz isso efetivamente em cada fase? Nós temos um scan de SAS, que é o nosso scan de código estático. Então, já começa aqui um dos grandes diferenciais da plataforma, tá? Da solução Checkmarx.
A gente faz o scanner no seu código, então o código não precisa nem buildar, né? Mas já existe um código ali, já existe um código fonte, a Checkmarx consegue escanear esse código e identificar padrões de vulnerabilidade. Ela identifica para a gente ali no nosso código, eu vou demonstrar um pouquinho mais para frente, mas ela já identifica padrões que geram vulnerabilidade no nosso código e já sinaliza isso para a gente, tá? O desenvolvimento moderno, como o Felipe nem falou, a gente tem para esse desenvolvimento mais moderno, né, um web app, uma API, nós temos o SCA, que é a análise de composição do software, né? Então, como que a gente vai analisar aquela biblioteca? Poxa, Fernando, você comentou que eu trouxe uma biblioteca, não é a minha responsabilidade o código da biblioteca. Sim, mas é a sua responsabilidade implementar uma biblioteca segura no seu código. Então, a Checkmarx facilita isso também com o nosso scanner de código de bibliotecas, né, que é o scan de código de composição de aplicação. Dentro do SCA, nós temos o supply chain, então ele vai analisar toda a cadeia de suprimentos dessa biblioteca, tá? Quem fornece essa biblioteca, ele tem um risco, ele está mal pontuado no mercado, vamos dizer assim, né? Ele tem um score aqui que valida também não só a biblioteca, mas o fornecedor da biblioteca e o container também está aqui contido, né? Dentro do STA, tá? Para a API também temos nós entendemos que com o volume de produção de código hoje em dia, fica muita API para trás. Então, poxa, vamos gerar microserviços para tudo que tem hoje em dia, né? Então, praticamente a gente tem microserviços para uma infinidade, sim, de serviços. A questão é, todos esses endpoints estão sendo mapeados, todos esses endpoints que estão no nosso código ainda, tá? Não está nem em produção ainda. Isso que vai virar um endpoint, na verdade, isso vai ficar exposto na internet lá, vai ter algum jeito de testar, vai ter um Swagger ali. Como que é feita essa validação? Muita coisa a gente sabe como programador, muita coisa fica para trás, tá? Então, o scanner de API da Checkmarx, ele vai lá no seu código e identifica, olha, tem um código da API aqui, eles chamam de API zumbi. É aquela API que você começou a desenvolver, evoluiu a conversa, implementou uma regra de negócio, ela ficou lá. É uma API zumbi, cara. Isso daí pode abrir uma porta, pode abrir uma brecha para o seu código. É risco, ela está trafegando de repente ali, poxa, criei essa daqui só para fazer um teste, mas ali tem um dado sensível de um cliente, de repente tem um parâmetro ali que está trafegando um dado sensível de cliente, uma senha, um ID de usuário, né? Então, o scanner de API faz isso para a gente. E, mais recentemente, o nosso DAST, que faz lá na outra ponta, né? Cobre a outra ponta do processo lá, que é, sim, quando o endpoint já foi publicado, o web app já está no ar, né? Já entregamos nossa aplicação, já está no ar, temos agora o DAST para ajudar a gente a cobrir essa ponta do processo aí e fechar, né, com chave de ouro, identificando, inclusive, aquelas que se manifestam apenas com código buildado, apenas aquelas que, quando está no ar, né? O DAST ajuda a gente a cobrir esse ponto. E o IAC, né, como o Felipe comentou, as aplicações modernas, né, além das bibliotecas que a gente traz para dentro do nosso código, a gente também começou a migrar isso tudo para a nuvem. Poxa, a infra não é mais aquele Dell, aquele IBM parrudão que instalaram aqui no nosso CPD. Não, hoje a gente tem tudo na nuvem. E como que está isso? É uma infraestrutura como código que fica lá na nuvem. E está certo essa configuração? Eu fechei todas as portas? O nosso scanner de IAC, de infraestrutura como código, garante isso para a gente também. Ele vai buscar essas falhas de configuração na sua infraestrutura como um código e sinalizar para você e trazer isso daí para você na ferramenta. Aí, imagina aqui comigo, poxa, Fernando, você falou de uma série de scanners aqui, e aí vai ficar um monte de informação, tudo bagunçado. Não, não vai. Nós temos o Fusion, tá? O Fusion, ele vai fazer a correlação para você de todas essas vulnerabilidades encontradas no seu código. Então, imagina que você tem um código, você tem o seu código C# ou Java, você tem as bibliotecas que você usa para desenvolver, de repente, uma API, ou o seu web app, tá? Essas bibliotecas eu estou fazendo scan para você também de toda a cadeia de suprimentos dela. É uma outra informação que está agregada ali na ferramenta, na solução. E ela está numa infraestrutura. O Fusion,
vai consolidar todas essas vulnerabilidades encontradas e mostrar para você de um jeito consolidado. Fala, olha, a visão geral da sua aplicação é essa. Você tem um consumo de serviço na nuvem desse cara aqui, desse microserviço, você está consumindo esse bucket, né? Você está consumindo algum recurso aqui da nuvem, está fazendo uma leitura, mas tem um problema de segurança nesse cara. Por quê? Lá no seu SAST, nós identificamos que tem um SQL injection, por exemplo. Esse SQL injection vai se refletir e vai bater lá na nuvem, através da nuvem o cara vai entrar, enfim. Tá? Então, o Fusion faz toda essa correlação. Os relatórios, né? Como que fica? Tudo unificado também, tá? Tudo unificado em dashboard, né? Hoje em dia, o que a gente mais vê é dashboard. Então, essa é uma visão excelente para um gestor, para um CISO, tá? Então, a plataforma também traz essa visão para a gente, tá? Então, essa daqui é uma visão de arquitetura. Com relação a serviços, né? Como eu falei, além, né, ali do code bashing, que traz o treinamento para o desenvolvedor, a sua empresa pode, por exemplo, não ter um modelo de maturidade de segurança, tá? A Checkmarx também tem esses serviços, né? No caso aqui, que se aplica para a gente, é o APMA, que é o modelo de maturidade de segurança de aplicações, de segurança de aplicações da Checkmarx, tá? Mas isso já é para um outro debate que a gente pode estar trazendo aí, falando com o PV, com o Felipe, para a gente estar trazendo essa seara aí de serviços, tá? Então, sem maiores delongas, vamos para a plataforma. Essa é a estrutura, essa é a arquitetura, é como a Checkmarx enxerga que pode entregar essas facilidades para você, e essa é a plataforma, tá? Então, indo aqui para a tela inicial já da solução, você já tem de cara o total de projetos que você tem dentro que você vai subindo para a plataforma, né? E aí cabe aqui. Fernando, desculpa, Paulo vai mencionar aí. Não está sendo compartilhado ainda a tela do produto, Ah, Fernando. Ainda perdão, estamos no último slide. Obrigado, Felipe. Não. perdão. Eu preciso. Agora vocês veem minha tela. Agora sim, agora está certinho. Obrigado, pessoal. Perfeito. Obrigado pelo suporte. Então, como eu falei, essa é a tela da solução, tá? É um tenant, tá? Ele fica na nuvem. Isso daqui tá, a arquitetura está baseado também, está sustentado, né, pela estrutura da Amazon, tá? Checkmarx tem uma parceria com a Amazon, então, Fernando, quando eu adquiri, por exemplo, uma licença do Checkmarx One, com todas essas integrações, com todos esses scanners, para facilitar o meu desenvolvimento aí, para ajudar meu desenvolvedor a ter um código seguro, para me ajudar a fazer um código seguro, como que fica isso? O que eu vou precisar instalar? Não precisa instalar nada, você vai receber uma URL do seu tenant na nuvem e ele já vem todo pré-configurado, tá? Então, aí aqui a gente já parte para um primeiro momento, para um outro diferencial, tá? Então, citei já um diferencial ali no slide anterior, que é a questão dele analisar o seu código. Como que ele faz isso, Fernando? Qual que é a prática disso? Aqui, ele me dá 3 opções de subir o meu repositório, né? A gente chama de projeto. Então, eu vou aqui apontar, né? Nós temos integrações, como eu comentei antes, né? Integração com as principais ferramentas. Então, a nível de repositório, nós temos GitHub, GitLab, Azure e Bitbucket, tá? Nativos, tanto cloud quanto self-hosted, tá? Então, vou fazer uma demonstração aqui com cloud, com o meu GitHub. Simples assim, tá? Cliquei, selecionei o GitHub, ele vai mapear, obviamente, numa primeira interação, você vai ter que liberar que o Checkmarx, né, que a plataforma entre lá no seu GitHub e tem acesso às organizações do GitHub, tá? Ele traz aqui para mim meu usuário e as organizações às quais eu tenho acesso. No caso aqui, eu seleciono a Nova 8. Ele vai listar todos os repositórios que eu tenho dentro dessa organização para me identificar qual eu quero escanear aqui na plataforma, tá? Tá, daqui vamos procurar tem 15 repositórios, vou procurar por um específico aqui. Eu quero fazer o scan desse repositório.
tá? A plataforma, lembra que eu falei, a gente tem integrado, os scanners integrados, tá? Então, a partir do momento que eu conecto no meu repositório, que eu indico qual é a branch que eu quero mapear, tá? Na etapa anterior aqui, perdão, a gente indica qual é a branch, né? Então, eu selecionei o repositório, ele vai trazer para mim o que ele vai disparar nesse repositório, né? Qual que é o gatilho para que esse scan rode no repositório, para que eu faça o scan nesse repositório. Então, a gente tem o gatilho de push ou pull request, então toda vez que um desenvolvedor fizer um push ou um pull request lá nesse repositório para onde eu apontei aqui a solução, ele vai rodar esse scanner, tá? Qual scanner ele vai rodar, Fernando? Todos os que você deixar habilitado aqui. Então, aqui como vocês podem ver, eu estou com o scan de SAST, tá? Então, ele vai fazer a varredura do meu código-fonte e o de API vinculado a ele. Por quê? Essa API aqui ainda não é aquela do Dast, tá? Não é o meu endpoint lá, não é um teste a nível de Dast, não é um teste dinâmico. É o código que eu desenvolvi que vai virar uma API. Então, ele analisa aqui para a gente junto do SAST, tá? Não faria sentido a gente ter o API tendo esse objetivo, não faria sentido ele estar ligado sem o scanner de código estar ligado, tá? Mas o contrário é verdadeiro. Tipo, eu posso rodar só um scan de código, eu não tenho API nessa aplicação, não faz sentido ter a API aqui, mas também não é ele que vai fazer com que o scan demore muito, tá? Esse scan aqui é rápido, são máquinas super parrudas aí, né? Como a gente diria há um tempo atrás, na nuvem, não tem esse problema, tá? Então, a API aqui, ele assim como os outros, é opcional. Então, depende muito da compreensão que você tem, né? Do nível de maturidade e compreensão que você tem do código que você está trabalhando, tá? O que a gente indica para um primeiro momento, para um onboarding? É meu primeiro contato. Roda todos. Roda todos, porque se tiver coisa lá, perdida lá no meio do código, ele vai achar para você e às vezes você vai se surpreender por ficar sabendo que existia alguma coisa ali que para você, de repente, não faria sentido, né? Então, inclusive, nisso ele ajuda, né? Além de ajudar na segurança, ele vai ajudar também nesse sentido. Poxa, eu não sabia que tinha um código de API perdido aqui dentro. É justamente essa é uma das funções desses scanners todos habilitados, tá? O de ACA, como eu falei para vocês, que está incluído aqui já, ele já faz análise também de cadeia de suprimentos, o supply chain e o container, e o de infraestrutura, tá? Aqui ele está confirmando que eu apontei para a branch master, tá? Ele permite que eu selecione outras branches, tá? Não vejo sentido também em rodar mais de uma branch, mas ele vai rodar nessa branch master e algumas informações adicionais. Alguma chave de acesso H que eu queira colocar aqui para ter acesso. E essas três últimas informações que eu costumo comentar, elas são gerenciais. Por quê? Elas vão facilitar a leitura aqui do seu projeto na página inicial, tá? Então, se eu quiser vincular isso a um grupo ou a uma tag específica para ter um gerenciamento melhor, setar o nível de criticidade desse projeto, isso daqui é informativo, tá? Então, não significa que seu projeto é crítico porque você apontou aqui crítico. Quem vai definir o nível de importância, vamos dizer assim, do seu projeto são as vulnerabilidades que vão ser encontradas nele, pelos scanners, tá? Isso daqui é só informativo. Então, eu posso setar aqui como crítico, né? O nível máximo aqui, no nível 5 crítico, ou nenhum. Isso daqui é meramente informativo para ter uma gestão melhor aí dos meus projetos, né? Para fazer mais uma opção de divisão dos meus projetos aí, para fazer a gestão depois nos dashboards e nos painéis que a ferramenta, que a solução entrega, tá? Então, simples assim, como vocês estão vendo, só next, apontar. Aqui ele vai confirmar para mim que ele vai criar o projeto aqui dentro da plataforma e já vai disparar o scan, tá? Então, aqui, como vocês podem ver, ele já confirmou para mim que criou o projeto e já está escaneando ele aqui. E, enquanto isso, a gente vai analisar esse outro aqui, que é o irmão dele, tá? Feito o scan, ele já sinaliza para a gente, ele dá
alguns indicadores já, né, indicadores básicos aqui de cada scanner, tá? Então, quando eu rodei aqui o último scan há 21 dias nesse projeto, ele me trouxe esses resultados por scanners, tá? Essa é uma visão inicial, já te ajuda bastante em determinar onde você vai atuar primeiro. Por exemplo, aqui está bem crítico a questão das bibliotecas, mas a gente ainda tem uma outra visão um pouco mais distribuída, né? Ele vai trazer a gente uma visão do projeto ainda como um todo. Então, como eu falei, como foi encontrada mais de uma vulnerabilidade, ou pelo menos uma vulnerabilidade alta, o projeto é classificado como alto, né? Porque lembra que eu falei, nós precisamos conhecer todas as vulnerabilidades. O hacker precisa conhecer só uma. Então, para checkmark, se você tiver uma vulnerabilidade e essa uma, né, lei de Murphy, o hacker conhece justamente essa que você deixou passar. Então, seu projeto não faz sentido ele ter um nível de criticidade menor do que alto. Tá? Essa uma que passar é o suficiente para que o hacker faça um estrago na sua empresa. Então, tem que ser alto também. Tá? Essa é a regra aqui da Checkmark com relação a esse indicador-chave. Os outros indicadores-chave, as vulnerabilidades encontradas das 116, qual que é a distribuição delas por severidade, tá? Esse totalizador traz isso para a gente. E em que scanner foram encontrados. Então, ele totaliza também por scanner, né? Aqui a gente vê que SAST contempla a maioria das vulnerabilidades encontradas. Temos mais algumas, temos 3 ali em AC, em infraestrutura, e com relação a bibliotecas, 39, tá? Ele indica para a gente qual que foi o momento do último scan. PV, o Felipe, eu vi que parece que tem uma pergunta aqui, se vocês puderem confirmar para mim. Dá uma olhada, Aqui, Fernando. valeu. Aqui ele tem ele traz para a gente também um gráfico de severidade ao longo do tempo, que a gente pode aumentar ou, né, escolher um outro tipo de segmentação de visualização desse gráfico, tá? Por mês, ou os últimos 3 meses, ou o ano, né, como um todo. E a gente procura deixar na semana, que dá uma visão mais próxima. Uma visão mais, perdão, semana não, 6 meses. 6 meses dá uma visão um pouco mais próxima quando você tem mais scanners rodados, né? A gente tem também a visualização do envelhecimento dessas vulnerabilidades ao longo do tempo, tá? Isso tudo, gente, é muito importante para um gestor, muito importante para um CISO. Você está demonstrando isso para ele, você demonstra de cara para ele qual que é a saúde do seu projeto. Então, de cara, ele já tem indicadores básicos aqui para tomar uma ação, né? Então, isso agiliza muito, facilita muito a questão de um gestor, ou você, se é um líder de uma squad, você já consegue tomar uma decisão mais assertiva em que ponto que você vai passar a agir, tá? Seja qual for a sua estratégia. Vou atuar primeiro em SaaS, vou atuar primeiro no código? Não, quero resolver primeiro as bibliotecas, né? Até para a questão da abordagem, né? O código, a gente sabe, né? Às vezes arruma de um lado, quebra do outro. A biblioteca já tem uma abordagem um pouco mais tranquila, né? A questão basicamente ali de procurar uma versão não vulnerável, tá? Temos aqui, continuando, né, o gráfico de tecnologias, né, as tecnologias identificadas dentro desse projeto. Ele separa como ele lê seu código, então ele sabe o que ele está lendo, né, e ele distribui para você, ajuda também numa tomada de decisão a definir qual que vai ser a abordagem aí de solução dos problemas. E por último, mas não menos importante, os compliances. Poxa, minha empresa é focada no ramo financeiro, então faz mais sentido você dar prioridade aqui para um NIST, para um PCI, né? Ou não, Fernando, nossa abordagem inicial vai ser em cima do OASP, basicão, OASP Top 10 2021. Quais vulnerabilidades do meu projeto não estão em conformidade quando a gente fala de OASP Top 10? Aí a solução te dá isso. Ela traz para você aqui, com relação ao ASP Top 10, essas vulnerabilidades estão em não conformidade no seu projeto. Poxa, Fernando, você comentou do NIST, eu acho legal. Então, para o NIST, são essas
as vulnerabilidades que estão em não conformidade dentro do seu projeto, tá? Aqui nós estávamos no overview, né, do projeto como um todo. Passamos aqui para o compliance, né? Então a gente tem essa visão por compliance, por modelo de compliance dentro do seu projeto, né? Como a gente pode ver aqui, ele está comparando com 13 modelos, né? Tá pequeno aí, não sei se vocês conseguem enxergar, mas são 13 modelos de compliance num primeiro momento, tá? A plataforma, ela permite, toda essa varredura, todos esses scans são baseados em queries, tá? E são configuráveis essas queries. Então, por exemplo, eu posso configurar um compliance de acordo com a minha empresa. Então, por exemplo, vamos lá, um SANS Top 25. Poxa, de repente sua empresa, né, aqui não é o caso, mas tem só uma, mas a minha empresa tem só 12 desses 25. Você consegue configurar a query que faz essa leitura, que faz esse entendimento das vulnerabilidades, e configurar só para os seus 12. Tá? Então, tem essa outra diferencial da plataforma, tá? Não conheço outra ferramenta, outra solução no mercado que permita isso, que permita configurar o scan, né? Qual é a base do scan? São essas queries, são esses conjuntos, esses presets de queries, né? Os presets são conjuntos de queries que rodam para identificar determinadas vulnerabilidades. Não conheço outra solução que permita que você configure para atender uma regra de negócio, por exemplo. No caso da Checkmarx, permite isso. Qualquer um desses você pode se basear em um deles e customizar, ou criar o seu próprio, como eu falei, de repente baseado numa regra de negócio, tá? Como eu falei aqui também, nós guardamos todos os scans, então, desde do primeiro scan que foi feito quando eu subi, a primeira vez que eu subi o projeto aqui na plataforma, então, lembra que eu falei, sempre que tiver um push, um pull request, vai rodar um scan, aí ele vai ficar aqui no histórico, tá? Então, tem a duração, como vocês podem ver, não é um projeto tão grande, porém, também não é um projeto tão pequeno. O outro diferencial da ferramenta que eu citei, né, o primeiro diferencial nós fazemos o scan no seu código. Muitas ferramentas aí no mercado, muitas soluções no mercado, precisam do build do seu código, precisam do binário. E assim, como falei, se seu código não está nem buildando, a ferramenta não consegue ler, não consegue te ajudar. A Checkmarx consegue. Então, mesmo o seu código não buildando, né, tendo um erro de sintaxe, de repente, um erro de parâmetros ali, a Checkmarx não entende, porque já tem um código ali. Então, ela consegue mostrar para você, ó, esse código aqui, mesmo não buildando, tá? Ela nem entra nessa questão, fala, meu, não importa se isso vai buildar ou não. Esse código aqui tem um cara que é uma vulnerabilidade, tá? E eu acho que é o que todos querem, né? Vamos lá para cada scan, tá? Então, além dessas duas visões que eu já mostrei para vocês, a gente tem alguns resumos ali que já são importantíssimos para os líderes, tá? Nós temos essa visão aqui separada por scan. Então, tem uma visão do SAST, tem uma visão do SCA, do IAC e do API. O que esses scans encontraram? Qual que é a totalização? Qual que é o saldo desses scanners, né? Por exemplo, no SAST, ele encontrou aqui 60 vulnerabilidades recorrentes, 4 novas, tá? Sempre comparando com o último, scan full. E qual a severidade dela, o estado, a linguagem, principal linguagem, um top de vulnerabilidades encontradas aqui por quantidade. E aí a gente chega no nível de detalhamento, que eu acho que é o nível que todo mundo queria ver e particularmente é um dos grandes diferenciais para mim, né? Já comentei alguns, mas esse daqui é o que se destaca por ter sido desenvolvedor durante um tempo, o Code Viewer, tá? Então, se vocês repararem aqui, eu selecionei a vulnerabilidade que eu quero analisar e a ferramenta me traz, olha aqui, no controller, na linha 65, esse parâmetro do seu método GET, eu identifiquei como uma vulnerabilidade. E aí vocês vão reparar que ele marcou aqui também um vermelhinho aqui do lado, que é o BFL, que é o Best Fix Location. Outro diferencial da ferramenta, outro diferencial da solução. A maioria das soluções vai falar para você, você tem 4 vulnerabilidades
no seu código, 4 pontos de correção de vulnerabilidade no seu código. A Checkmarx está te sinalizando aqui com Best Fix Location que está te garantindo que, se você corrigir só nesse ponto do seu código, você resolve essas 3 que estão abaixo, tá? E esse aqui a gente chama de vetor de ataque, né? A Checkmarx nomeia isso daqui como vetor de ataque. Por quê? Ele analisa o fluxo dessa vulnerabilidade dentro do seu código. Então, se você interagir com esse vetor de ataque, ele vai mostrando, ó, que a vulnerabilidade aqui da linha 65, ela pula, né? Então, entrou esse parâmetro string aqui, esse keyword, que é uma string, entrou no seu método get, foi aqui para a linha 71, não teve tratamento nenhum ainda, pelo menos não que um homologado, né, um conhecido, né, uma técnica conhecida de sanitização que a ferramenta identificou, tá? E realmente não, né? Analisando aqui, se tiver um pouquinho de conhecimento de código, a gente vê que esse if aqui só está verificando se o parâmetro está nulo ou vazio e dando uma mensagem de erro, né? Que não pode procurar aqui sem que esse parâmetro esteja preenchido. Mas, enfim, voltando, de qualquer forma, ele identificou que a vulnerabilidade entrou por aqui, por esse parâmetro, foi lá para a linha 71, tá? Ainda não teve tratamento nenhum, e vai configurar um SQL injection, porque você está montando uma instrução SQL que vai ser disparada no banco. Confirmando essa instrução que foi montada está indo para dentro de uma outra variável, que aí sim essa variável vai ser disparada dentro do banco e vai caracterizar um SQL injection, tá? Então, diferenciais. Outras soluções vão pedir para você corrigir todos esses pontos, né? E lógico, cada vulnerabilidade tem uma característica. Então, pode ser esse vetor de ataque aqui, eu já vi vetor de ataque aqui com 20 pontos, tá? Então, uma função que chama outra depende muito da estrutura do código. Mas o que a Checkmarx te garante é, se você corrigir no Best Fix Location, ou seja, se eu corrigir aqui esse parâmetro, se eu aplicar uma sanitização nesse parâmetro, para que ele não caracterize um SQL injection, eu não preciso me preocupar com os outros pontos, porque eu remediei ele aqui, tá? Ah, Fernando, mas como que eu remedio? Então, aqui a gente vem para o lado direito da tela. A Checkmarx traz para a gente uma breve descrição do que é essa vulnerabilidade, tá? Se não for o suficiente, aqui no Read More, ainda dentro da plataforma, nós conseguimos ver qual que nós temos um pouco mais de informação, né, sobre essa vulnerabilidade. Qual que é o risco dela, qual que é a causa dessa vulnerabilidade e algumas sugestões de remediação, algumas sugestões de sanitização. Ele vai dar, lógico, um exemplo de código genérico, mas que vai ser muito parecido com o que você tem ali no seu código, com o que ela identificou dentro do seu código, até porque é isso que faz ela identificar aquele código como inseguro. É um padrão. Então, você codificou em um padrão inseguro, que caracteriza um SQL injection, né? No caso aqui. Tá? Quanto carrega? Vamos para os outros elementos da tela. Tá? Então, a gente tem uma informação mais detalhada, se essa não for o suficiente, tá? E como que eu trato isso? Poxa, Fernando, como que eu vou tratar isso aqui na plataforma? Como vocês podem ver aqui. Então, voltando um pouquinho a história lá para a questão do treinamento. A partir do momento que você tem o Code Bashing vinculado com a sua plataforma, esse link fica habilitado, tá? No meu caso aqui eu não tenho, mas com esse link habilitado, o Code Bashing ele é contextual. Ele sabe, quando eu clicar aqui, ele sabe que eu estou vendo uma vulnerabilidade de SQL Injection em C Sharp. Então, ele vai me levar, clicando aqui, ele vai me levar para uma lição sobre SQL Injection em C Sharp, ou sobre SQL Injection em JavaScript. Então, ele é contextual, ele sabe o que eu estou analisando. Então, ele me leva para uma lição daquilo. Isso facilita horrores na hora do treinamento do desenvolvedor, quem sabe, né? De repente, essa informação que é passada aqui pela base de conhecimento, ela não traz, às vezes, é muito genérica, né? Então, isso pode atrapalhar ao invés de ajudar. Mas o Code Bashing permite isso, tá?
E tudo que eu fizer com relação a essa vulnerabilidade, não, está confirmado, é alto ou não. Fernando, não é alta para a gente. Você pode alterar aqui, tá? Tendo as permissões, obviamente. Você altera essa vulnerabilidade, por exemplo, eu alterei para média, você vê que ela já saiu daqui, o SQL Injection já saiu daqui de high, foi para medium, foi classificado como medium, o SQL Injection aqui. E eu quero confirmar essa vulnerabilidade. Eu estou confirmando, mas ela não é tão crítica assim para a gente, ela é média. Então, isso daqui já fica, que é a parte de auditoria da ferramenta, tá? Então, a ferramenta já sinalizou aqui que eu fiz essas alterações e me dá aqui um log, né, de horário e no momento exato que eu fiz essas alterações, tá? Para a gente fazer a sanitização disso. Posso incluir também aqui, posso adicionar uma nota do porquê, né? Qual o motivo dessa alteração? Adiciono, isso fica tudo logado na ferramenta, tá? Então ele guarda para a gente, então a gente tem toda essa questão de auditoria também do que está sendo alterado dentro da ferramenta, de como estão sendo tratadas as vulnerabilidades, tá? Vou voltar aqui. E como eu falei aqui, esse último íconezinho nos traz de novo aqui para a descrição, para uma breve descrição sobre a vulnerabilidade, tá? Esse é o scan de SAST. Então, cobrimos nosso código, ele lista todas as vulnerabilidades, eu vou lá para a linha de código onde onde foi identificada essa vulnerabilidade, tá? Então, voltando aqui. Fica à vontade, PV. Quer falar alguma coisa? Felipe, alguma observação? Não, não, fica à vontade, Fernando. Legal. Esse cara aqui não está contribuindo com a gente hoje. Vamos lá para o scan de SAST, de SCA, perdão. A gente dá uma continuidade aqui, tá? Então, falando lá do scan de SCA, né? Como o Felipe falou, poxa, aí eu trago uma biblioteca, vulnerável para dentro do meu código. Ele dá a visão para a gente, olha, foram escaneados 200 pacotes, 194 deles estão desatualizados, tá? Então, são 39 vulnerabilidades distribuídas nessas severidades, tá? Tem a visão também aqui de onde foram detectadas, se foi em pacotes, se foi em imagem, qual que é o status dela. Então, vocês viram ali, quando eu mudei ali no Code Viewer, ele vem para cá também, tá? Então, todas essas alterações, a cada scan você tem essa atualização de status dessas vulnerabilidades, né, que estão sendo tratadas. Tem a questão de risco legal, é muito interessante também, e as licenças associadas a essas bibliotecas, tá? Uma visão um pouco mais detalhada, ele traz para a gente 4 agrupamentos básicos, tá? Que é por vulnerabilidade, por risco de cadeia de suprimento, né, de supply chain, riscos legais, então ele vai listar aqui para a gente todos os riscos legais, por exemplo, aqui tem um Apache, não tem problema de copyleft, tá? Então ele sinaliza todas as bibliotecas que ele identificou dentro da solução, do seu aplicativo, e as desatualizadas, que é a parte mais simples aqui, né? Por exemplo, esse Newton Soft JSON aqui. A gente consegue, aí a gente entra num outro diferencial da ferramenta. O Knowledge Center, o AppStack Knowledge Center da plataforma, vai trazer para você, olha, você está usando essa biblioteca nessa versão dentro da sua aplicação. Qual é o problema? A 11.02, no caso, que está por aqui, tá? Num passado recente, ele sinalizaria para a gente, facilitaria até esse ponto, tá, gente? Então, não sei se de repente aqui ele faz isso, mas enfim. A 11.02, ele tem uma vulnerabilidade identificada. Então, poxa, é aquela velha história. Poxa, Fernando, mas é só uma. Tudo bem, pode ser a única que o hacker vai usar para invadir seu sistema. E essas cinzas? Essas cinzas são as que não têm vulnerabilidade até o momento reportado. Então, qual que é a orientação? Usa uma cinza. Usa a que estiver mais próxima da sua versão e tiver menos vulnerabilidade ou nenhuma, né? O ideal é que seja nenhuma, mas a gente sabe que às vezes isso não é possível. Então,
Poxa, Fernando, se eu for do 11.02 lá ali, né, que a gente estava, para 13 é muita versão, né? Tem muita coisa no meio, pode quebrar meu código. Uso uma mais próxima, né? Apesar da 11.01 tinha só uma vulnerabilidade, mas às vezes ela tinha três, vai, vamos supor, vamos pegar de repente um deles aqui, uma das versões tem três. Poxa, usa que tem um. Vamos mitigar um pouco o risco, tá? Então, um outro grande diferencial aqui com relação a bibliotecas é isso, tá? Então, a gente tem aqui essa orientação de versão e tem toda essa base da Checkmarx, tá? A equipe de pesquisa e desenvolvimento da Checkmarx é gigantesca, tá? Ultrapassa os 50% dos funcionários da Checkmarx hoje em Israel. E aí, por que que eu estou falando isso? Porque vocês vão notar aqui que o ID dessa vulnerabilidade é CX. Quando o ID dessa vulnerabilidade é CX, dessa biblioteca, foi a equipe de desenvolvimento e pesquisa de Israel, da Checkmarx, que identificou esse cara. Ela que identificou essa vulnerabilidade e reportou. E aí, quando ela reporta e o Mitre recebe, aí o Mitre sim coloca um código de CWE nela, tá? Normalmente, o que nós temos? Normalmente nós temos as que são reportadas, são CVEs, né? E são reportadas pela comunidade. Então, tem um JavaScript, sei lá, me ajuda aí, Felipe, ver uma biblioteca de JavaScript, de repente jQuery. Vamos lá, um jQuery, por exemplo. Toda a pipocada de vulnerabilidade. E aí, ó, ela é identificada como CVE. Ela tem só CVEs, né? Então, isso daqui prova para gente que, além além de toda essa questão dele dar para a gente, poxa, dele saber, né? E aí uma curiosidade aqui, o jQuery, uma versão antiguinha aqui, não tem vulnerabilidade nenhuma declarada para eles, né? A 1.7.4 aqui não tem vulnerabilidade ainda declarada. E todas as outras, né, até a mais recente, já tem vulnerabilidade mapeada ali para a biblioteca, né? Então, assim, o Knowledge Center da Checkmarx é um outro super diferencial aí que a gente procura destacar, tá? Para não tomar mais nosso tempo aí, já estamos chegando nos 40 minutos, vamos lá para o IAC. Ah, Fernando, o que o IAC pode entregar para a gente com relação à infraestrutura? Como eu falei, ele vai pegar falha de configuração. Então, quando a gente entra aqui no resultado do IAC, a gente vai ter uma tela parecida com aquela do Code Viewer, tá? Mas que, qual é o foco dessa tela? Sinalizar para a gente aqui falha de configuração. É uma infraestrutura, não tem como código aqui, não tem um if, não dá para fazer um SQL injection. Mas, de acordo com as boas práticas e tudo mais, ele consegue identificar para a gente, ó, esse Docker Compose aqui, esse Dockerfile, ele não tem um parâmetro de segurança definido. Qual que é a solução? O que era esperado? Defina o padrão Security Option. Simples assim, tá? Esse é o IAC. Poxa, Fernando, é simples. Sim, mas ajuda muito. De novo, pra gente é muita coisa. Poxa, são 7 que eu tenho que tratar. E, né, no Docker Compose, por exemplo, 9, tem 2 baixas ainda. No Dockerfile tem uma alta, mas é aquela história, gente. São 4 para você, para o hacker só precisa ser uma. Então, muita atenção. Isso daqui não poxa, Checkmarx, como eu falei, tem uma equipe gigantesca trabalhando por conta disso, para identificar esses caras aqui antes dos hackers, né? Ou às vezes logo depois do hacker, e já traz isso daqui para a gente, como está na nuvem, isso daqui é basicamente online, né? Essa atualização. A gente não fica muito tempo exposto ao risco, porque a partir do momento que identificou, eles já atualizam para a gente, já está aqui na nuvem, já está no seu tenant, não precisa baixar a atualização, reiniciar a máquina, nem nada. Vai estar lá disponível para você e no primeiro scan que você rodar depois daquilo, aquilo já vai sendo sinalizado no seu código, tá? Aquela vulnerabilidade, tá? E para fechar, vamos lá para o API, tá? O API também é bem simples, como eu falei, ele está vinculado ao código-fonte. Ele vai mapear basicamente dados sensíveis trafegando nessas APIs que nós codificamos, tá? Por exemplo, aqui, esse SQL Injection, ele vai dar para a gente, não tem nenhum dado sensível, né? Não foi encontrado nem no request, nem no response
desse método GET, dessa API, tá? Não foi encontrado nenhum dado sensível, porém, tem um SQL injection aqui, no código da API, que é justamente aquele que a gente analisou lá no SAST, né? Então, olha lá, ó, o método HTTP-GET é de uma API que está configurando a SQL injection para a gente lá no SAST, tá bom? Outro diferencial, bom, passamos por todos os scanners, tá? Nem todos. Vamos lá. Outro grande diferencial. O Applications, aqui na abinha, se vocês perceberem, esse Applications, o que ele traz para a gente? Qual a funcionalidade que ele traz para a gente? Eu consigo agregar, consigo agrupar os meus projetos dentro de uma aplicação, tá? Aqui a Checkmarx tem um conceito um pouco diferente. Projeto para a gente, basicamente, são os repositórios que você está escaneando, e o Applications vai ser esse grupo de repositórios que, de repente, monta a sua aplicação, né? Pensando em microserviços, tem uma série de microserviços que compõem minha aplicação principal, você agrupa eles aqui, tá? Simples como o outro, né? Aqui a gente tem a opção aqui, New Application, que a gente consegue agregar o projeto, tá? Por exemplo, aqui, vou pegar um, que é o nosso Fusion. O Fusion, por exemplo, esse nosso projetinho do Fusion, que inclusive é o que eu vou demonstrar para vocês aqui, é outra grande diferencial, ele tem agrupados microserviços e um projeto de infraestrutura aqui, de cloud, né? Ele nos dá essa visão, agrupar todos aqueles projetos que compõem o meu projeto principal, né? Todos os microserviços que compõem, tem um agrupamento básico deles aqui, mas o que a gente destaca aqui? Não é só essa característica de agrupar os projetos, é a visão das vulnerabilidades correlacionadas que eu comentei lá no slide, naquele primeiro slide. Ele mapeia, ele identifica aqui todos os seus microserviços, né? E qual é a relação que eles têm com esses recursos da nuvem. E sinaliza para você os pontos críticos. Por exemplo, aqui está sinalizando um ponto aqui de SAST, né? Um ponto aqui de vulnerabilidade encontrada em código, tá? Ele mapeia também aqui com relação à infraestrutura, né? Aqui, ó, ele pegou um dia C aqui, listou um dia C. E a gente pode ver aqui quais são os dois recursos, né? Quais são os dois microserviços que estão trazendo essas vulnerabilidades para dentro da sua aplicação como um todo, tá? Na visão de topologia, na visão de tabela, a gente ainda tem uma visão de tabela aqui que agrupa para a gente todos os microserviços, os buckets, as queues, tá? E o detalhamento, óbvio, né? O detalhamento aqui, qual é o endpoint, qual que é o recurso que está utilizando, que esse microserviço está utilizando, tá? Um outro destaque aqui, o principal destaque, né, gente, aqui é a topologia, tá? É o Fusion, que vai te mostrar de forma gráfica toda a correlação entre seus projetos e sinalizar os pontos de atenção aqui no gráfico. Mas, não menos importante, a gente tem aqui também na questão da visão de tabela, algo que se tornou muito relevante ultimamente, que é o Software Bill of Materials, tá? Então, a listagem ali de todas as aplicações que você tem e nesse software, né, nessa aplicação. Então, eu juntei aqui alguns microserviços na minha aplicação principal. Quais são todas as bibliotecas que eu tenho aqui? Quais são todos os recursos que eu tenho aqui? A gente pode tirar um SBOM, né, um relatório, tanto JSON quanto CSV, para visualizar isso, para ter um controle, uma gestão melhor desses caras aí, tá? Já me estendi aqui um pouco no horário, mas para fechar, DAST, tá? Então, fechando a ponta ali, DAST, bem simplesinho, tá? Ele está baseado no ASP.ZAP, mas é bem simples também, bem fácil de manusear. A gente tem a opção aqui de mapear tanto um WebApp quanto uma API, tá? Ele já vê, vocês podem ver aqui que ele já permite a associação a algum projeto. Então, por exemplo, eu desenvolvi aquela minha API, analisei, já fiz a varredura do código-fonte dela. Futuramente, né, eu vou ter aqui no DAST essa funcionalidade. Eu vou conseguir trazer também as vulnerabilidades encontradas em DAST para dentro do Fusion, tá? O Fusion 2.0 vai trazer isso, trazer essa visualização das correlações de DAST também para dentro do Fusion ali, com as de SAST e de SPA, tá?
Bom, gente, era isso. Acho que ficou faltando só agora com relação à integração, se me permitem, rapidinho. Aí é só mostrar para vocês o que vocês já viram, mas como o desenvolvedor visualiza isso, tá? Como que ele vai ver isso lá no dia a dia dele, né? Qual a outra característica da plataforma, da solução? É essa daqui. Vocês estão vendo minha tela? Estamos sim. Perfeito. Então, qual que é um outro grande diferencial da ferramenta? O desenvolvedor ele não precisa sair da ideia dele para ver todas aquelas funcionalidades, ver todos aqueles resultados. Aqui eu estou dentro do meu Visual Studio Code, tá? Estou com o meu plugin do Checkmarx instalado e eu já tenho acesso àquele projeto de API que eu escaneei para vocês. E aqui eu selecionei a Branch Master e selecionei um scan específico aqui. Ele já me dá quais foram as vulnerabilidades encontradas. E a grande vantagem desse cara aqui, aquele SQL Injection, eu vou para o código efetivamente dele, tá? Então, eu consigo entrar aqui diretamente no código do SQL Injection, né? Ele primeiro me dá essa visão aqui da vulnerabilidade, né? Então, aquela telinha lá do Code Viewer que a gente viu, do lado direito, tinha do lado esquerdo o vetor de ataque, ele dá aqui de uma forma diferente, mas as mesmas informações. Ele me dá o vetor de ataque com o diferencial que, se eu clicar aqui, ele vem direto para a minha linha de código. Então, a alteração que eu fizer aqui, eu salvo, rodo, disparo um scan, esse scan vai rodar lá de novo, vai sinalizar se se essa alteração que eu fiz resolveu ou não a vulnerabilidade. Então, mais uma praticidade aí para o desenvolvedor, ele não precisa sair da ideia dele para estar corrigindo essas vulnerabilidades, tá? Fechando agora, verdade, hein? Estou fechando mesmo. Só mostrar aqui para vocês o que está chegando de novidade dentro da plataforma, tá? Quando a gente fala de IAC, a Checkmarx trouxe para a gente esse cara aqui, ó. A Checkmarx fechou recentemente uma parceria com a OpenAI, tá? Então, para efeito de scanner em IAC, a gente vai ter um guia de remediação guiada, uma remediação guiada por inteligência artificial dentro do plugin do Checkmarx para as plataformas, tá? Então, a gente tem o plugin para o VS Code, para o Visual Studio, para o JetBrains e para o Eclipse, tá? IntelliJ, desculpa, IntelliJ e para Eclipse, tá? Então, ele vai ter esse guia aqui. Eu não tenho mais pesquisas habilitadas lá na minha conta do ChatGPT, né, na OpenAI, mas a ideia é que você tendo essa autorização, tendo uma conta Plus ali no ChatGPT, ele te dá o passo a passo aqui, a inteligência artificial vai te dar um passo a passo de como remediar essa vulnerabilidade para a infraestrutura como um código, tá?